Boa noite a todos. Meu nome é Cecília, sou trabalhadora da casa. E hoje estamos aqui para conversar sobre a justiça da reencarnação. Vamos então, primeiramente, elevar o pensamento, pedir ao Mestre Jesus a nos estender a mão, as mãos, e pedir a Ele a proteção para nosso lar, para nossa família, para a nossa casa, para toda a humanidade que precisa neste momento de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Esse tema de hoje é a justiça da reencarnação. Para mim, ele é um tema muito importante. Eu nunca tinha falado em palestra sobre esse tema. Mas ele é importante na medida que eu cheguei ao Espiritismo, na busca da justiça de Deus. Sabe aquelas horas em que nós estamos na vida passando fases difíceis? Eu estava com problemas de saúde e eu não encontrava consolo na religião que eu tinha já. Assim como não me conformava de eu estar com uma doença que me diziam que não tinha cura. Mas o próprio Espiritismo nos diz que nós chegamos ao Espiritismo ou pelo amor que nós cultivamos desde criança e de outras vidas, ou pela dor, mas nós chegamos lá. E eu cheguei pela dor me perguntando, cadê a justiça? Não existe justiça. E hoje aqui o meu tema da palestra é justamente a justiça da reencarnação. E se eu aceitei falar sobre isso, é porque realmente eu vi no Espiritismo a justiça da reencarnação. Quando eu vou montar uma palestra, eu vou às obras básicas, vou à literatura espírita, assisto palestras. Eu já tenho as minhas ideias sobre o assunto e vou buscar mais ideias e a melhor forma de explicar. Dessa vez eu procurei pouco, porque quando eu fui escutar uma palestra, eu achei naquela palestra tudo que eu gostaria de falar. Eu achei a forma esquematizada da palestra. Era uma palestra de um palestrante espírita, Jorge Larrat, da Federação Espírita do Paraná. O encadeamento todo da palestra é dele. Os comentários à parte podem ser meus. Mas é claro que eu não vou falar com o mesmo brilhantismo dele. Mas eu aconselho vocês a irem no YouTube e procurar, que essa palestra é realmente muito linda. E ele nos fala que Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu uma missão: evoluir. Aí o Espiritismo nos diz que nós somos eternos, que nós vamos viver eternamente. Estranho, porque tanto se fala em morte
se nós vamos viver eternamente. Já vai surgindo uma curiosidade. Mas para que Deus nos criou? E por que Ele nos deu o compromisso de evoluir? Porque só os espíritos superiores, aqueles espíritos evoluídos, é que encontram a felicidade. E a felicidade é algo que todos nós procuramos, né? Todos nós queríamos ser felizes e temos o direito de ser felizes. Só que a felicidade nós só encontramos com a evolução. Quando nós evoluímos e aprendemos a conviver com todas as situações que podem nos ser apresentadas na vida material e na vida espiritual, é que nós vamos encontrar a felicidade. E como encontrar a felicidade? Nós só encontramos a felicidade quando aprendemos a viver o amor incondicional. Mas eu tenho 3 filhos e amo meus filhos incondicionalmente. Então já sou um espírito superior? Não, né? Eu sou um espírito comum, igual a todos os outros. Eu tenho que aprender a amar incondicionalmente toda a criação de Deus. Não é só os meus, é toda. E assim são os espíritos superiores, que vêm nos ajudar sem distinção nenhuma, em nenhum ponto, em todos os momentos de nossa vida. Então nós fomos criados por Deus para uma vida infinita e para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a viver o amor incondicional. Por que o amor incondicional, gente? Porque o amor incondicional a tudo perdoa. Quando nós amamos incondicionalmente alguém, nós perdoamos tudo da pessoa. Nós entendemos que aquela pessoa está passando um momento de seu crescimento. O nosso filho está na infância, ele não pode ter o mesmo raciocínio de um adulto. O nosso adolescente está na adolescência, numa fase difícil, que faz parte a revolta e a agitação dele. Nós entendemos isso em relação aos nossos, mas não entendemos em relação aos outros. E é aí, quando nós entendermos em relação aos outros, que nós vamos estar vivendo o amor incondicional. Tá? Mas para eu chegar ao espírito superior, há um espírito que ama incondicionalmente. Qual é o roteiro? Onde está o roteiro? E o Livro dos Espíritos, questão 166, vai nos falar que o roteiro é a reencarnação. Então, quando começa a gestação, eu estou no mundo espiritual, começa a gestação. Começou a gestação, a formação do corpo material. O meu espírito vai sendo magnetizado e vai se introduzindo naquele corpo. E à medida que vai havendo esta união de corpo e espírito, o meu espírito vai esquecendo, apagando as lembranças do mundo espiritual. E quando nós nascemos, grande parte dessas lembranças já se foram. E nós surgimos no mundo material. Mas até os 7 anos de idade, nós ainda trazemos muitas lembranças. E eu não sei se algum de vocês já viu no Instagram, tem uma menina de uns 5 anos de idade
que ela é médium, se chama Maitê, procurem lá que vale a pena ver. Ela fala sobre reencarnação, ela fala sobre a vida espiritual com uma simplicidade, gente. É muito lindo vê-la falar. Até os 7 anos de idade, o espírito ainda guarda essas lembranças e esta vivência entre mundo espiritual e mundo material. Se nós observarmos as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, nós vamos descobrir neles essas convivências. É o tal amiguinho imaginário, né? Que muitas crianças têm, um amiguinho imaginário, que a gente acha que é bobagem de criança, mas na verdade são lembranças da vida espiritual. Ele está entre a vida na matéria e a vida espiritual. E tem instantes que ele vê a vida espiritual e vê o amiguinho. Isso acontece com muitas crianças, é muito comum. Só que chegando aos 7 anos, o espírito esqueceu a vida espiritual e está vivendo na vida material. E aí na vida material, ele cria muitas dores desnecessárias. Todos nós precisamos ter um abrigo, um lugar onde morar. Mas muitos de nós não nos contentamos em ter uma casa acolhedora. Nós queremos um palácio, nós queremos uma mansão. E para ter uma mansão passamos horas e horas trabalhando. Chegamos em casa, não damos atenção para o marido, não damos atenção para os filhos, o marido não dá atenção para a esposa, o marido está estressado, a esposa também. E os filhos? Os filhos que precisavam do nosso apoio, precisavam da nossa orientação, precisávamos que acompanhássemos e orientássemos a sua reencarnação, são esquecidos. E além disso tem os vícios, né? Nós nos entregamos ao uso de substâncias ou aos jogos e vamos deteriorando o nosso corpo material. O resultado disso é que chegamos numa certa idade sentindo um vazio existencial. Conquistamos ou não conquistamos aquela mansão, não interessa, o vazio vem, porque nós esquecemos a vida espiritual. Aí quando o vazio vem, nós sentimos falta de um objetivo maior. Aí vem a depressão e muitas vezes, infelizmente, o suicídio. Aí a morte chega. A morte chega e ao chegar no mundo espiritual nós vamos ter 5 surpresas. A primeira surpresa, a vida continua. Eu não morri. Tem muitos espíritos que estão na vida espiritual e vão nas mesas mediúnicas e dizem que não, que eles estão vivos. Porque eles continuam pensando, eles continuam vendo o seu corpo, eles continuam vendo as pessoas. Eles não morreram. A vida continua. Tá? Todas as religiões da Terra falam na existência da alma. Mas nós não acreditamos em nenhuma, porque vivemos só para nossa parte material. Nós não paramos para fazer uma prece, nós não paramos para pensar, para meditar. Nós não tivemos tempo para isso, gente. É lamentável. Aí eu estou no mundo espiritual
e vem a segunda surpresa. Eu estou no mundo espiritual, num ambiente de luz, de paz e de ensinamentos maravilhosos. E aí eu me dou conta que eu não fui tão bom quanto eu pensava. Eu estava na Terra achando que era a pessoa mais bondosa do mundo, achando que, como eu tinha enriquecido, era mais poderosa. E eu chego na espiritualidade e fico vendo que, na verdade, eu era egoísta. Que, na verdade, eu nunca considerei os meus irmãos. Tudo que eu fiz foi para mim. Nunca fiz nada pelas outras pessoas. Eu não cultivei o amor. Eu não considerei as dores das outras pessoas. Eu deixei passar oportunidades de fazer o bem. Eu só pensei em mim. Aí eu me dou conta também que cheguei ao mundo espiritual carregando 2 malas. Uma mala pequena e leve. Onde está o amor que eu vivi? Onde está o bem que eu pratiquei? Uma mala pesada e com 2 compartimentos. Onde está o desamor que eu pratiquei na minha encarnação? Ela tem 2 compartimentos. Num está o mal que eu fiz e no outro está o bem que eu deixei de praticar. O que é o bem que eu deixei de praticar? Eu não vim a este mundo com o objetivo de socorrer as pessoas que precisaram de auxílio na enchente. Não vim. Mas quando houve a enchente, eu estava ali perto e eu fui ajudar. Se eu não tivesse ido, seria o bem que eu poderia ter praticado e não pratiquei. E ele está na minha malinha, lá na espiritualidade, me importunando. E o espírito vai ficando ansioso. E o espírito vai ficando preocupado. Vai se dando conta. E vai chegar uma hora que vai vir um juiz para julgar. Isso o espírito pensando. Virá um juiz para me julgar e me dar uma sentença. E ele fica aflito. Aí vem a terceira surpresa do espírito. É quando o espírito vai descobrir que na vida espiritual ele não vai encontrar julgadores. Ninguém vai dar sentença nenhuma para ele. E se dá conta que é ele mesmo que vai se julgar. E vai se julgar através das leis de Deus que sempre estiveram dentro dele. Eu não sei se com vocês já aconteceu, mas comigo já aconteceu. De fazer alguma coisa e aquilo ficar me pesando. Sabe, quando a gente fez, parecia que estava certo, mas de repente não. A gente se sente mal. É porque aquilo que nós fizemos, embora possa ser aceito pelos homens, pela lei dos homens, está contra as leis de Deus gravadas dentro de nós. E nós passamos a vida ignorando isso. Porque nós tínhamos que comprar uma bicicleta, porque nós queríamos comprar 10 quilos de picanha, porque nós queríamos comprar um sapato novo. Nós deixamos de escutar
a nossa consciência. E aí, no mundo espiritual, o espírito se dá conta que está na hora de mudar, porque ele não quer passar a eternidade sofrendo. E só a mudança, a vivência do amor incondicional, o começo da vivência, né? É que vai levá-lo à felicidade. Então ele se dá conta que tem que mudar. No livro Céu e Inferno, nós vemos ali comunicações de vários espíritos sobre a vida espiritual que eles estão tendo. Nós temos ali espíritos bons, espíritos medianos, espíritos maus, suicidas, vários tipos de espírito. É muito importante ir lá e ler para entendermos o que nós vamos encontrar quando chegarmos do lado de lá. Aí nós nos damos conta, pensando em tudo que fizemos, nós nos damos conta que é possível mudar na vida espiritual. André Luiz, no seu primeiro livro, estava numa situação sofrível. E depois, nos demais livros, ele vai se melhorando. Mas é bem mais difícil nos melhorarmos na vida espiritual. Leva mais tempo. E nós queremos ser felizes logo, né? Nós sempre temos pressa. E para que sofrer? Então nós nos damos conta que o melhor caminho é a reencarnação. Que na reencarnação eu vou corrigir os meus equívocos e os meus erros. Eu vou poder progredir em aprendizado em um tempo bem menor que no mundo espiritual. Vai ser mais rápido tudo. Aí eu chamo meu mentor, eu quero reencarnar. Ele olha para nós e diz assim: amanhã não é possível. Nós vamos ter que fazer um planejamento para a tua próxima reencarnação. Aí nós nos damos conta que é demorado reencarnar. E André Luiz nos fala que esses planejamentos para a reencarnação são divididos em 2 tipos. O primeiro são as reencarnações de interesse particular. Eu, o espírito Cecília, preciso me melhorar. Eu estou nas primeiras encarnações desde a minha criação. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o mundo para depois começar a interagir. Também de caráter particular, são aquelas encarnações onde o espírito vem ficar isolado do mundo por causa de muitos equívocos que ele teve durante as outras encarnações. Então ele nasce com muitos pontos fracos que vão limitá-lo de interagir com as outras pessoas. Eles vão ter ali o convívio com a sua família, geralmente com sua mãezinha, que Deus sabe escolher a mãe para esses espíritos. São sempre pessoas dedicadas, amorosas, que põem a sua vida em prol do crescimento espiritual dos outros. Para reencarnar, são considerados fatores como provas, expiações, laços familiares e necessidades evolutivas do espírito. E existe a reencarnação do interesse coletivo, que somos praticamente quase todos nós, né? Aquela que nós vamos interagir com outras pessoas.
Tem pessoas que vêm para interagir só com a sua família, com seus vizinhos. Tem outros que vêm para interagir na sociedade, para exercer um trabalho, uma função. Tem outros que vêm com missões. E sobre as missões, nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, o relógio não é meu amigo nunca, viu, gente? Ele anda rápido demais. Nós vamos descobrir que nós, antes falamos, fomos criados e vivemos uma vida só. Por quê? Se seguido nós falamos em termos várias vidas. É só uma questão de vocabulário, gente. Na verdade, nós temos uma vida só e várias existências. Existências no mundo espiritual e existências no mundo material. E essas existências todas são unidas pelo fio invisível de Deus. Existe uma sincronicidade entre as nossas existências. E nós vamos vir à Terra para passar por provas, expiações e missões. As provas são os conhecimentos que precisamos adquirir. Tipo, eu fui nessa encarnação uma engenheira, mas eu me dei conta que a vida toda eu só pensei em números, e até esqueci de ver o meu irmão que estava sofrendo ao meu lado. Então eu resolvo que na próxima vida eu quero vir como arquiteta. Por que arquiteta? Porque eu vou trazer o conhecimento de matemática que eu já trouxe e vou unir com a beleza das coisas que eu preciso aprender. A arquitetura se volta muito para a beleza do ambiente, em aproveitar a natureza e formar um ambiente criado pelo homem. Então, eu posso nascer nessa próxima encarnação, tenho o direito de nascer e traçar esta profissão para a minha vida. Eu chego para o meu mentor espiritual e eu digo assim, ó, não, eu quero nascer lá na Ilha dos Marinheiros. E ele me olha e diz assim, o que tu quer na Ilha dos Marinheiros? Ah, eu quero ir para lá, eu acho bonito. Não, só porque tu acha bonito, tu não vai para a Ilha dos Marinheiros, não. Por que tu quer ir para a Ilha dos Marinheiros? Eu quero ir porque lá é um lugar que tem muita natureza e eu quero aprender sobre a valorização da natureza, sobre a preservação da natureza. Eu quero ir lá, conviver com tudo isso, entender o ciclo das plantas, o ciclo dos rios, para quem sabe em outra vida, eu fazer parte daquelas equipes que ajudam a recuperar as áreas que foram estragadas pelo homem, o ambiente, a vegetação que acabou, o rio que saiu do lugar. Aí você pode ir para a Ilha do Marinheiro, porque existe um objetivo que você está buscando lá, e esta é a linha de Deus agindo em nossas vidas. Tudo tem que ter uma lógica. Nós não nascemos porque queremos e resolvemos o que queremos. E é com as provas que nós vamos aprender tudo o que precisamos para nos desenvolver. Na vida, nós vamos encontrar as expiações. As expiações é quando eu vou revisar as coisas que eu já fiz. Eu cheguei no mundo, na Terra, fui um espírito rebelde, não tive ninguém que me aconselhasse. Então, vai para o mundo espiritual, vai estudar. E Deus nos dá uma outra chance e nós voltamos
ainda não perdemos o espírito rebelde, mas pela bondade de Deus, são colocados ao nosso lado pais que vão estar prontos para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho certo, tá? E para obtermos o sucesso. Nós viemos também para missões, mas um espírito comum, ter uma missão? Todos nós temos missão na Terra. Não são só os espíritos de luz. Não é só o Chico Xavier que tinha uma missão, ou o Divaldo Franco. Todos nós temos a missão da paternidade, da maternidade. É uma missão que pode, se não houver um ajuste entre pais e filhos, se tornar uma expiação. Influenciar na sociedade como um professor é uma influência enorme. Influenciar como um político. Enfim, todas as profissões que nos levam ao convívio com a sociedade são missões. Existe ali pequenas tarefas e pequenas coisas que temos que executar, que mesmo sendo pequenas, são essenciais para a formação do reino de Deus, para chegarmos a espíritos superiores. Mas tem aqueles espíritos que vêm numa grande missão. Aí nós olhamos e temos um Chico Xavier. O Chico Xavier, maravilhoso, divulgou a doutrina espírita, escreveu 400 e não sei quantos livros e vivia doente. Por quê? Se ele era um espírito evoluído, por que ele vivia doente? Nós temos também o gigante deitado. O gigante deitado é o Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele era paraplégico, gente, e assim mesmo ele divulgou a doutrina espírita pelo Brasil e escreveu livros. Por que um espírito tão evoluído veio nessas condições físicas? Por quê? Porque Deus não nos desampara. Deus nos manda a convivência com espíritos que vêm para nos dar exemplos de como passar a encarnação, de como passar pelos sofrimentos da vida sem revolta, tentando sempre se melhorar. O Chico veio para essa missão, mas ele não largava os médicos da Terra. Apesar do sofrimento, ele estava sempre paciente e atendia todas as pessoas. As existências todas nossas são conectadas, então, pelo fio da presença divina. E quando o nosso corpo físico é formado, primeiro pela genética dos pais, normal, né? Depois pela nossa genética espiritual. Vocês já viram um bolo? A gente faz um bolo numa forma perfeita. Como é que sai o bolo? Se não abatumar, sai perfeito com a forma da forma. Se a forma eu tiver batido na forma, ela está amassada. O bolo sai com aquelas formas do amassado. Assim é na formação do meu corpo. Eu, em outra encarnação, sacrifiquei o meu estômago com exagero de comida. Eu vou trazer no meu perispírito as marcas desse exagero e vou ter doenças como consequência do mau uso em outra encarnação. Se eu exagerei nos vícios, eu vou trazer as marcas.
sempre vai ter a marca do que eu fiz, que é a minha genética espiritual. E aí, com a genética espiritual, vai haver, se concretizar a justiça de Deus. A justiça que é seguida, que segue a lei da causa e efeito. E em outra encarnação, tu fizeste algo errado, tu vais ter consequências, já tiveste na outra encarnação e vai continuar nessa, até curar o teu perispírito. Mas também, além de ter a genética dos pais, a nossa herança, a nossa genética espiritual, nós temos a ascendência divina. Aí Deus entra em ação. Antes ele entrava ligando as nossas existências. Agora a nossa ascendência divina vai entrar na hora de formação do nosso corpo. Onde eu, que prejudiquei o meu corpo através de vícios, através de várias coisas, vou nascer perfeito. Por quê? Porque sou a queridinha de Deus? Não, Deus não tem preferências. Eu vou nascer com o corpo perfeito, porque eu preciso do corpo perfeito para exercer uma determinada atividade em prol do bem comum. E aí a misericórdia de Deus vai deixar que meu corpo, que os mentores espirituais atuem na hora da formação do meu corpo físico. E eu nasço perfeito. Só que, se eu não fizer as atividades que me comprometi na vida espiritual, quando chegar uma determinada idade, a idade adulta, eu vou apresentar aqueles problemas. Então aí nós temos um Deus justo na minha genética espiritual e um Deus misericordioso através da minha ascendência divina. E aí eu vou descobrir que Deus não é só justo, Deus não é só misericordioso, Deus é justo e misericordioso. Por isso nos manda para outra reencarnação até atingirmos a perfeição. Pai de amor, de luz, agradecemos a Tua misericórdia em todos os instantes de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos capazes de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que tantos exemplos nos deu de amor e perfeição. Que assim seja.